O poder de uma promessa, né? O poder de uma promessa. Promessas têm poder? Promessas de homem têm também, né? Há quantos anos o pastor Carlos Alberto prometeu à pastora Sueli viver com ela, ser fiel 53 anos. Teve poder essa promessa, não é? E está tendo e vai ter, em nome de Jesus. Mas, às vezes, as promessas dos homens falham, né? Antigamente, a palavra de uma pessoa empenhada, ela valia. Agora, você tem que documentar, registrar em cartório, para o negócio valer, né? Mas, com Deus, não é assim. Quando Deus promete, no texto de Números 23:19, fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não. E hoje, quando nós vamos falar o poder da palavra, o poder de uma promessa, nós vamos falar do poder das promessas de Deus na nossa vida. Porque, segundo esse texto, Deus não mente, Deus não se esquece. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele não vai mentir. É verdade. Tudo aquilo que está declarado na palavra dele sobre as nossas vidas é verdade. Porque palavra, ela é um voto, é um pacto, né? É algo que uma pessoa faz um juramento. Promessa é isso. E Deus, quando promete, ele cumpre. Os estudiosos dizem que na palavra de Deus existem 8.000 promessas. Né? 8.000 promessas, 5.000 no Velho Testamento, 3.000 no Novo Testamento. Né? E se a gente conhecesse e tomasse posse de todas essas promessas, nós seríamos pessoas muito diferentes. Porque as promessas de Deus são poderosas, e como nós vimos, Deus não mente, Deus não falha. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no texto de Atos 3, capítulo 3, versículos 18 a 26. E eu coloquei aí, primeiro, a maior, para mim, a maior promessa do Senhor. Aqui é Pedro falando. Se você for ler o começo do capítulo, você vai ver que Pedro, um homem que foi transformado, estava cheio do Espírito Santo, né? E ele começou indo ao templo, ele e João, e ali curou um coxo, e depois ele começou a pregar, ele começou a falar, usando o exemplo do coxo que estava ali. Todos ficaram, nossa, porque o homem era coxo desde o ventre da mãe, né? E ele foi curado, foi liberto, e Pedro começou a pregar, a falar ali. E no versículo 18, ele começa assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. O que Deus fez? Guardem, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ver os verbos, nós temos que estudar tudo. E aqui, Pedro está falando, Deus cumpriu. Deus cumpre suas promessas? E Deus cumpriu. E a maior promessa que ele cumpriu, eu vejo aqui, que ele fala, que havia anunciado pelos seus profetas, o Cristo havia de padecer. Isso aconteceu? Isso já aconteceu. E ele pregava: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes já foi pregado. Então, isso já foi cumprido. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou
pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Isso ainda vai acontecer, a restauração de todas as coisas. Versículo 22. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada de dentre o povo. Quem não ouvir vai morrer. E em 1 João 5,12 fala: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E Pedro já estava declarando que os profetas, que Moisés já tinha falado isso, que quem não ouvir vai morrer. Verso 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas. Isso é para nós. Nós somos agora os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus! Isso aqui é promessa. E o que nós vimos? Deus mente? Deus se esquece? Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele já cumpriu. Enviou o seu Filho Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui, o amor é o que o amor faz. Deus amou, Deus deu. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso já aconteceu. Mas a promessa continua, que agora, em nós, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sua família é abençoada? Sua família tem provado de tudo o que Deus tem para ela? Talvez ainda não, totalmente. Mas é promessa. E há poder na promessa. E a promessa, ela se cumpre. E ela vai se cumprir. Então, e o 26, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, na nossa descendência também, será bendita todas as famílias da terra. E eu tenho visto que a nossa pastora, os nossos pastores, Deus tem cumprido esta promessa. Mas nem sempre é fácil. Nem sempre, não é assim. Deus falou hoje, amanhã já está. Existe muitas vezes um espaço de tempo entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. Nós podemos ver exemplos na Bíblia, né? Na vida de Abraão, na vida de José, teve sonhos, tudo o que ele ia ser, foi contar para os irmãos felizes da vida, e o que aconteceu com aquele homem? Né? Foi jogado num poço, foi largado, foi preso, parece que assim, mas Deus, o Senhor não falou, e está acontecendo tudo ao contrário, parece. Mas teve o tempo do cumprimento da promessa. Deus se lembrou de José. E tudo o mal que desejaram para ele se reverteu em bem. E é assim. Então, às vezes, Deus tem esse sonho e esse desejo de abençoar. Mas muitas vezes isso ainda não está acontecendo na nossa casa, na nossa família. Mas existe algo também que precisa ser falado.
essa experiência da nossa família ser abençoada, de levarmos esta vida para a nossa casa e as promessas de Deus, elas se cumprem e elas acontecem quando nós temos uma experiência de novo nascimento. Porque nós não conseguimos praticar, não adianta dar regra. É importante, regras, princípios, tudo. Mas não adianta dar regra para quem não tem coração para cumprir as coisas. E o texto de Ezequiel 36, 26, que eu creio que vocês conhecem, mas é importante a gente ver, fala: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. A única forma de cumprirmos com os estatutos de Deus, com aquilo que Deus ordena para a nossa vida, para a nossa casa, é tendo essa experiência de um novo coração. Porque nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Por mais boa vontade que a gente tenha, a gente pode até começar. Bom, eu vou pôr em prática. A pastora falou que a mulher tem que ser submissa, então eu vou ser. Então, um pouquinho consegue e tal, mas depois já não consegue mais, porque não tem coração. Então, eu não sei como está a sua vida, como está a vida da sua família, será que as promessas têm se cumprido? Mas você precisa primeiro se avaliar. Será que eu tenho este novo coração? Eu tive essa experiência para conseguir observar e obedecer, porque o Senhor fala aqui, para que vocês guardem os meus estatutos e os observeis. Então, nós precisamos deste novo coração para podermos vivenciar, ter todas essas promessas na nossa vida, para vivermos de acordo com a palavra de Deus, para vivermos de acordo com o caminho que Deus tem traçado. Deus tem um caminho para as nossas vidas. Deus tem direções para a nossa vida. E nós precisamos seguir essas direções, nós precisamos seguir o caminho de Deus, né? Deus, ele não muda. Se ele falou, ele cumpre, ele não muda, mas Deus se move. Ele se move. Então, ele te dá uma promessa e ele começa a se mover em direção àquilo, mas nós temos que seguir os seus caminhos. Nós precisamos conhecer os caminhos de Deus para nós nos movermos naquilo que ele tem para nós. Então, muitas vezes nós não entendemos determinadas coisas. Acontecem coisas na nossa vida que parece que é o fim. E agora? Mas é o caminho de Deus. Deus está se movendo naqueles caminhos. E nós precisamos conhecer. A palavra de Deus diz no Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E lá no Salmo 103:7, Deus fala assim para Moisés: ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Olha que diferença. Aos israelitas ele mostrou os feitos, o poder, mas para Moisés ele mostrou o caminho. Para Moisés ele mostrou o caminho. E que nós queramos não só ver os feitos maravilhosos do Senhor, mas conhecer os caminhos de Deus. Mas a Bíblia também fala que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Né? Esse texto está lá em Isaías 55:8. Os meus pensamentos não são os seus, os de vocês. Nem os meus caminhos são os seus caminhos. Mas e daí? Como vamos fazer? Transformar a nossa mente. Enchermos da palavra na nossa mente. E conhecermos o caminho de Deus. Como Deus está movendo as coisas. Então,
Talvez a sua família não esteja ainda tão bem. Davi falou, ainda que a minha casa não esteja assim para com o Senhor, contudo, Ele tem uma aliança eterna, bem firmada. Às vezes não está, ainda. Mas o caminho de Deus é perfeito. E se você quiser e buscar conhecer este caminho, conhecer a palavra, porque Deus indica o caminho do começo ao fim da palavra dele. E se você se atentar a buscar este caminho, a buscar o que ele tem determinado, você vai começar a entender todas as coisas. Você vai ver que realmente todas as coisas cooperam para o seu bem. E daí a gente vê que a promessa tem poder e ela se cumpre. Glória a Deus. Então, vamos buscar. Lá em Romanos também fala quão inescrutáveis são os seus caminhos. São incompreensíveis. Mas nós, quando temos a experiência de um novo coração, de uma nova vida, começamos a nos encher da palavra, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, nós conseguimos discernir as coisas. Nós conseguimos entender as coisas. Muitas vezes, a gente quer resolver do nosso jeito. A gente quer abrir a porta e fazer. Se uma porta fechou, a gente quer resolver. Não. Vamos seguir o caminho de Deus. Ele é perfeito. E eu tenho visto isso na sua vida, pastora Sueli. Né? Quantas vezes ela conta de coisas para nós, você pensa que ela conta só a vitória? Não, ela conta as lutas e as dificuldades também. Mas que ela vai buscar a Deus. Que ela vai buscar, que ela ora. E ela só fica aliviada, né, pastor Carlos Alberto? Quando Deus fala com ela. Daí ela, amém. E é assim que nós temos que ser. Buscar o caminho, buscar a direção, entender por que determinadas coisas estão acontecendo. Às vezes é porque pecamos, erramos, quebramos princípios. Sim, tem consequências, mas às vezes não. Parece que está fazendo tudo certo e o negócio está dando errado. Deus sabe, porque Ele sabe. Ele tem os caminhos dele e a forma de se mover. Em tudo Deus tem planos e propósitos, que às vezes na hora a gente não consegue entender. Mas no futuro a gente vê. O texto de Provérbios fala, deveras haverá um fim bom. A sua esperança não será frustrada. São promessas de Deus, que nós temos que tomar posse. Tomar posse nem é ficar reivindicando, é minha já. Eu sou filha, eu sou herdeira. Então, eu tenho todas essas promessas da minha vida e você também. Então, entenda hoje. Tem poder na promessa. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a sua casa e para a sua família, como nós lemos aqui. E Deus vai cumprir essas promessas. Mas busque o caminho de Deus. Busque os pensamentos de Deus. Busque a direção de Deus. Isso é no altar. Isso é orando. Isso é meditando na palavra de Deus. É colocando a sua vida debaixo dos princípios da palavra de Deus. E Deus é fiel. Deus cumpre. Deus cumpre. E eu quero contar agora 2 experiências pessoais da nossa pastora. Eu conheço, né? Porque nós temos que ter nossas experiências pessoais com a palavra de Deus e com essas promessas. E a primeira, vamos lá, é Romanos 8,15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O Senhor deu esse texto para a nossa pastora, numa época que ela passou por uma depressão. 4 anos, né, pastora Sueli? 4 anos de depressão. Quem já passou por esse tipo de situação e passa porque é o mal desses dias, o mal desse século, consegue entender o que isso é. E ela, num dia, orando,
né? Ela já contou várias vezes, mas ela pode contar melhor para vocês. Mas buscando a Deus, e esta palavra veio ao coração dela. Eu não te dou mais. Você não recebeu um espírito que te escraviza, que te prende, né, pastora? Ela falou, ela não viu, tudo era escuro, tudo era cinza, ela ficou trancada, ela ficou fechada, mas a palavra de Deus, que é poderosa, veio ao coração dela e falou, eu não te dei um espírito que te escraviza, mas você recebeu o espírito que te torna filha por adoção. E ela ficou liberta de um momento, de um minuto para o outro. E hoje vocês veem que essa bênção. Vem, fala, né, ministra, se escondia, não queria falar, não queria. Mas é o poder de uma promessa. É o poder da palavra de Deus. Ela tomou posse daquilo que o Senhor falou e ficou livre. Você também pode ter. E Deus quer te dar experiências com a palavra de Deus. De Deus falar diretamente ao seu coração pela palavra dEle. Gente, são 8.000 promessas. Você acha que não vai ter uma promessa para a sua vida? Para a sua situação? Tem. Deus tem resposta para todas as coisas. Glória a Deus. E uma outra situação, que a nossa pastora também recebeu uma promessa. Foi quando o seu filho Ronaldo sofreu um acidente, né, grave. Com 10 anos você tinha, né, Rô? 12 anos. Um acidente grave. E naquela noite no hospital, ela ficou orando, aflita. Vocês também já ouviram ela contar? E essas experiências é melhor ela contar, né? Mas, só para... Eu me lembrei disso quando eu estava escrevendo, eu me lembrei. E porque é tão importante a gente passar para o pessoal também, né? Como Deus age na vida das pessoas. E eu me lembrei. E quando ela estava lá naquele corredor do hospital, orando, o Senhor falou com ela. Salmo 30, versículo 5. A segunda parte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus cumpriu a sua palavra, está aí. Deus cumpriu a sua palavra. E essa palavra é só para ela? Não, é para nós também. Mas é que quando, às vezes, nós passamos por experiências difíceis, que ali nós temos que buscar e ouvir de Deus. Às vezes a gente espera, quer ouvir de todo... É de Deus, em primeiro lugar, que nós temos que ouvir. Temos que buscar na palavra dEle, porque tem poder nas promessas de Deus. Ele não mente, se Ele fala, Ele cumpre, Ele é verdadeiro. Ele é fiel. E as experiências, tem tantas outras que a pastora podia estar contando para vocês. Mas essas duas, eu creio que são umas das mais fortes, né, pastora Sueli? Que Deus deu e tem cumprido até agora. Por quê? Porque situações difíceis, problemas continuam acontecendo, mas o choro pode durar uma noite. E a alegria vem pela manhã. Né? E a gente, às vezes, não sabe o tamanho da noite. Mas amanhã vem. Amanhã vem. O sol vai nascer de novo. A gente vai dormir, acorda, não precisa orar para o sol nascer. Ele nasce. Ele vem. Pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei a situação que você está passando. Você está passando problemas na sua família, na sua casa, pessoais, saúde. Existem promessas de Deus para você. Eu tive também, no ano de 83, uma experiência. Quando nosso primeiro filho nasceu, a Raquel era uma menina, mas ela nasceu com problemas internos no seu fígado. E quando ela nasceu, o médico falou, olha, vamos esperar algum tempo para tentar operar, né, para ver, mas... E eu e o pastor Ademar oramos naquele quarto, falamos, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o melhor for levar a Raquel, o Senhor leva, mas que cumpra a tua vontade. E depois de algumas horas, o médico veio falar que ela havia falecido.
enterramos nossa filha, né? Foi um momento muito duro, de choro, de dor, mas de buscar daí a Deus e querer saber, Senhor, quais os teus planos? Senhor, o que o Senhor tem para nós? Senhor, é para ter filho? Não é para ter filho? É para adotar? Senhor, o que o Senhor tem para nós? Quero saber a tua vontade. E um dia orando, o Senhor me deu lá o texto de Isaías 65, do 17 em diante. Se você quiser ler. Isaías. E eu me lembro, como se fosse hoje, eu ajoelhada no meu quarto. Opa! Alô, papai? 65, do 17 em diante. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. O versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Podia ser mais claro que isso? A Aurora, Ademar, não vai ter mais crianças de poucos dias. Nem velhos que não cumpram os seus dias, né? E daí continua no versículo 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, e não terão filhos para perturbação. É promessa. Você não vai ter mais filho de poucos dias, e vocês também não vão ter filhos para perturbação, para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus descendentes com ele. E antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Foi essa promessa, poderosa ou não é poderosa? E o Senhor cumpriu a sua palavra. O Senhor nos deu Rodrigo, Mariana, Juliana. O Senhor tem nos dado netos e tem cumprido. Cada filho tem seguido e obedecido aquilo que Deus tem determinado. O choro durou um tempo, mas a alegria veio e a promessa se cumpriu. E tem se cumprido até os dias de hoje. Às vezes eu preciso declarar ela de novo. Começa a ver assim alguma perturbação, Senhor. O Senhor falou, não vai ter filho para perturbação. Senhor, não aceito isso. Senhor, o que tenho que fazer? Porque a tua palavra é verdade, as tuas promessas são verdades e Deus opera. Deus opera. E ninguém aqui é família perfeita. Não somos perfeitos, mas o perfeito vive em nós. E estamos em aperfeiçoamento. E cada dia queremos ser novos. Como oramos aqui, queremos mais de ti. Queremos a tua presença, Senhor. Queremos a tua glória. Queremos conhecer a tua palavra. Queremos comer a tua palavra. Ter tempo com Deus, buscar a Deus. Nós queremos. E o Senhor vai operando. E os caminhos dele vão nos dirigindo. E ele vai abrindo as portas, ele vai tirando aquilo que atrapalha e ele vai nos levando em direção ao propósito que ele tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Então não é às vezes uma doença, não é uma dificuldade que vai te paralisar, meu querido. Você tem que olhar o que Deus tem. Aqui um dos cânticos também falou que eu canto na tribulação. Será que eu canto na tribulação? Mas se eu tenho esse entendimento, que o caminho de Deus é perfeito, que Deus tem a direção, que Ele está no controle de todas as coisas, que toda a promessa que Ele fez para mim, Ele vai se cumprir, eu canto na tribulação. Eu sou feliz, eu tenho alegria. Eu não dependo de circunstâncias, mas eu tenho que crer. Tem muita gente, muito crente, que anda cabisbaixo. Ai, tudo está ruim, tudo está mal. Não conhece o poder de Deus. Não conhece a palavra de Deus. Não conhece as promessas de Deus. Porque se conhece, vive triunfante. Vive alegre, vive feliz. Vive com esperança. Vive com direção. Tem visão. Tem direção. E é isso que Deus tem para cada um de nós neste dia.
Nós vemos a nossa pastora tem provado estas coisas, porque ela é uma mulher vitoriosa. Passa por lutas, passa por dificuldades, mas o Senhor a levanta, dá uma palavra, dá a direção, tem sido nosso exemplo, nossos pastores. Deus tem isso para cada um de nós aqui. Ninguém é melhor, todos nós somos filhos, todos nós somos herdeiros de tudo que Deus tem para nós. Amém, queridos? E último ponto. A futura eu coloquei, né? Então eu coloquei a maior promessa, eu creio que foi o Senhor enviar seu filho para nós. E a promessa também que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daí eu coloquei a pessoal. Contei a experiência da pastora Sueli, a minha. E a futura? Lá em Apocalipse, fala assim, ó. Está escrito, Apocalipse 8. Versículos 3 e 4. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Deus guarda cada uma das nossas orações. A pastora Sueli é líder do Ministério de Mulheres Intercessoras. E como ela nos desafia a orar, a buscar a Deus, a orar, fala, repete. Esse ministério tem mais de 20 anos que ouvimos. E eu quero te falar, pastora, todas as suas orações, todas estão lá, guardadas. E naquele dia, quando abrir esse 7º selo, né, futuro, o incenso vai ser misturado com as suas orações, com as minhas orações, com a sua oração. Cada oração que você às vezes nem lembra, mas Deus lembra. Mas Ele lembra. E essas orações, juntamente com o incensário, vão ser lançadas sobre a terra. Depois, se você quiser continuar lendo lá. Lançadas sobre a terra. Não existe nenhuma oração que você já fez que está esquecida por Deus. Está escrito aqui. As orações dos santos estão guardadas. E o outro texto, Salmo 56, 8, fala assim também. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados no teu livro? Deus tem um livro também, que Ele anota tudo. Está lá, tudo anotado no seu tamanho desse livro, né, gente? Agora tudo computadorizado, cabe bastante coisa da memória, né? Mas está tudo anotado, olha só. Então, lá em Apocalipse, disse que Deus está vendo as nossas orações, está lá guardando, e Ele vai colocar junto com o incenso. E aqui está falando, todas as tuas lágrimas, estão escritas num livro. E Deus não se esquece. Lembra de Números. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer. Se eu prometi, eu vou fazer. Ele está guardando, Ele está escrevendo as suas orações e Ele vai vir com a resposta. Essa é a promessa, essa é a promessa. E lá na mensagem, glória a Deus. E na mensagem, achei interessante esse versículo na mensagem. Olha só, se coloca nesse lugar aí. Tu observas, vê Deus olhando para você, ó.
tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insônia. Cada lágrima foi registrada em teu livro. Cada dor transcrita em teus registros. Uau! Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus fiel e poderoso. Ele está lá de cima, observando, olhando o que a gente é perto dele. Nada. Mas ele está observando, ele está vendo. Até de noite, de madrugada, que você está com insônia, que você está andando, que você está preocupado, que você não sabe o que fazer. Talvez amanhã eu tenha que resolver alguma coisa. Qual é a direção? Senhor, eu não sei, mas ele está vendo. Ele registra. Ele registra a lágrima. Ele escreve lá. A minha filha derramou lágrimas hoje por esta situação, mas está aqui, eu vou responder. Essa oração está sendo guardada num odre e vai ser lançada como um incenso agradável diante de Deus, cada uma delas. Por isso, pastora Sueli, permaneça. Continue todas as tuas orações, Deus tem registrado, e aquelas que ainda não tiveram respostas, vão ter, no tempo dele. É só seguir o caminho que ele tem determinado, o caminho que ele tem dado para você, e é isso que eu quero declarar para a sua vida, que realmente, neste novo ano, você continue seguindo o caminho do Senhor, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem, ouvindo a voz dele, ouvindo a direção dele. Isso é para cada um de nós aqui, meus irmãos. A palavra de Deus é para todos nós. Sigamos aquilo que Deus tem. Não vamos resolvendo do nosso jeito, da nossa forma. É horrível, é a pior forma. Vamos resolver da forma que Deus tem. Nós temos recebido este novo coração, que foi promessa também, Deus tem nos dado, por isso nós podemos observar os mandamentos e cumprir com a vontade de Deus. Sigamos buscando a Deus, buscando a sua palavra. Deus está ouvindo, Deus está registrando, Deus está aguardando, e Ele vem com a resposta. Por isso, o tema, o poder de uma promessa. A promessa, as promessas de Deus são poderosas para a nossa vida. Saia daqui nessa manhã com essa certeza, com essa convicção. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer. Ele tem uma nova história para a sua vida. Ele escreve a sua história pelos caminhos dele, pela vontade dele, mas é o melhor para nós. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. A tua palavra é poderosa. E na tua palavra tem as tuas promessas, que são tremendas também. Nós te louvamos e te agradecemos. Pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade e pela forma que o Senhor tem escrito a nossa história. A história de cada um aqui. Queremos cumprir com os teus planos e propósitos, fazermos diferença nessa terra, Senhor. Cada um com o dom, com aquilo que o Senhor tem determinado, mas nós queremos realmente ser luz, ser sal, fazermos a diferença, Senhor. Ó Pai, eu te peço sobre vidas aqui que talvez estejam com incertezas, com dúvidas, com tristeza, com desânimo. Eu sei que o Senhor enviou a tua palavra nessa manhã, e a tua palavra diz, enviou a tua palavra e os sarou, e os curou. Eu sei que tu estás curando almas, estás curando espíritos. O Senhor pode estar dando espírito novo para pessoas aqui que ainda não tiveram uma experiência real, mas que entenderam que no Senhor nós podemos e temos uma vida nova e podemos receber um espírito novo, e o teu espírito é derramado no nosso espírito para que a gente observe a tua palavra. Eu sei que tu estás operando, ó Pai. Muito obrigado por tudo, pela forma que o Senhor tem operado nas nossas vidas, e em especial nessa manhã te louvamos pela vida da pastora Sueli. Nós temos visto a linda história que o Senhor tem escrito da vida dela, e quantos exemplos, quanta
vitória, Senhor. Quanto testemunho. Tem sido uma vida rica, Senhor. Tanto, muitas vezes em lutas, mas que vem em vitórias, em fortalecimento, em crescimento. E que assim seja, Senhor. Nós abençoamos a nossa pastora e que ela continue assim e cada vez mais e mais. Nós te agradecemos pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Deus abençoe vocês.